Meus irmãos, estamos no dia 29 de outubro, terça-feira, 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz comparações para poder explicar o reino de Deus. Essa palavra reino de Deus que nós sempre escutamos nas pregações, na própria palavra que nós acabamos de escutar, acompanhar. Muitas vezes também vemos aí estampado, pelas ruas, ou seja, reino de Deus. O reino de Deus que para nós, portanto, é esse tempo que Jesus inaugurou e trouxe para a nossa salvação. O reino de Deus, portanto, é a própria pessoa de Jesus que, ao vir ao mundo, nos propôs a salvação, nos deu a salvação e nos adequamos a esta salvação a partir daquilo que vamos aceitando dela, nossos comportamentos, pensamentos. Por isso que, então, aqui no Evangelho, ele sempre faz comparações para poder nos ajudar a entender esse reino. Por exemplo, a primeira comparação que ele faz: um homem que pega uma semente de mostarda, ele atira no jardim, cresce e se torna uma grande árvore e as aves do céu fazem seus ninhos e seus ramos. O reino de Deus, portanto, quando nós o aceitamos ou propagamos na nossa vida, é justamente essa imagem que Jesus fala. Ele é plantado no nosso coração como uma semente, por menor que seja, como uma semente de mostarda, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo por meio da Eucaristia, da oração, da leitura da Palavra de Deus. Logo em seguida, ela se desenvolve para que depois, tudo aquilo que fomos aprendendo da Palavra, nós podemos transmitir aos outros. Então, justamente significa dizer para todos nós que, de fato, nós podemos, então, ao receber esse reino de Deus, ao receber a revelação, ao recebermos tudo aquilo que Deus nos dá, somos capazes de poder desenvolver e dar para os outros. A mesma coisa também, segundo a comparação com o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Ou seja, ao longo de nossa vida, a palavra de Deus, ela nos ajuda a poder desenvolver os nossos dons, nossos pensamentos, para que possamos colocar tudo isso à disposição dele. Portanto, meus irmãos e irmãs, podemos pensar hoje como o reino de Deus pode acontecer na minha vida, como eu estou desenvolvendo, crescendo, amadurecendo o reino de Deus e propagando o reino de Deus em todos aqueles com quem eu convivo. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.